E no vídeo de hoje quero contar a vocês em um dia que a minha tia que faleceu apareceu para mim. Estava me preparando para vir trazer essa experiência aqui, a qual me abalou por alguns dias, mas o Senhor me trouxe uma grande revelação também, o porquê que isso acontece. Seja muito bem-vinda aqui, que o Senhor possa falar o teu coração. Aqui tem palavra, aqui tem experiências. Venham comigo em nome de Jesus, lá no livro de Provérbios 26, quero ler com vocês antes de contar isso. Foi a palavra que o Senhor falou comigo quando eu estava clamando, quando eu estava orando. Provérbios 26, que diz assim, 26, 2. Como o pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? Ou seja, existem maldições e a maldição tem que ter uma causa. Tem algo por detrás. Muitos não acreditam, mas isso aconteceu comigo. No começo do ano, a minha tia faleceu e eu gostava muito dela, a gente conversava muito. E isso me abalou muito. E mais ou menos um mês que ela havia falecido, pela madrugada, ela apareceu comigo, para mim. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu falei, meu Deus, será que eu tô ficando louca? E o inimigo coloca vergonha, porque se a gente falar, muitas pessoas falam, não, você tá inventando, não, isso não existe. E eu comecei a ficar muito angustiada. Ela apareceu para mim de madrugada. E quando eu levantei, eu vi ela no espelho e eu fiquei assim, em choque. E eu disse assim: você não é minha tia, você é demônio. Tá repreendida em nome de Jesus. E dentro do espelho ela desapareceu. E eu fui dormir ali chorando, angustiado. Falei, me veio aquele medo, como eu nunca tinha sentido há muito tempo atrás. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, falei, Deus, me livra disso. Não contei a ninguém. E aconteceu de novo, passou alguns dias, quase uma semana, em sonho, agora foi em sonho, não foi em visão, não foi pessoalmente. Ela apareceu para mim em sonho e ela queria conversar comigo, e no sonho eu repreendia, vai embora, em nome de Jesus, você não é minha tia. E eu acordava com aquele medo. Isso começou a me incomodar. Eu contei pro meu esposo. Eu lembro que eu fui na escola dominical, contei pro meu pai, contei pra minha mãe. Minha mãe também havia sonhando com ela, que ela estava lá no sonho e não queria ir embora. E eu decidi contar pro meu pastor. Mandei um WhatsApp para ele, falei, ó, tá acontecendo isso e eu tô muito angustiada. Na hora que eu ia dormir, eu já começava, vinha aqueles pensamentos, eu já começava a ficar com medo dela aparecer, era algo terrível. E nesse dia, eu lembro que eu orei, eu falei, Senhor, eu posso conversar com ela na hora que ela vir querer conversar comigo? Que ela queria falar, ela queria conversar, e eu não deixava ela falar, eu falava assim, sai, você não é minha tia, você é demônio, mandava embora, repreendia, clamava o sangue de Jesus. E nesse dia eu fiz essa oração, aí eu abri a Bíblia. Eu sempre peço a Deus para falar comigo, Ele fala muito comigo através da Bíblia. E caiu nesses Salmos, nesse Provérbios, quer dizer, 26, 2, que não a maldição, ela tem que ter uma causa, tem uma causa, o Senhor falar no meu coração que era uma maldição, e eu entendi. Antes dela falecer, ela falava que via muito, ela via cachorro, ela via uma criança que entrava na casa, conversava com ela, e ela falava para algumas pessoas, até pessoas da família falavam assim, não, ela tá ficando doida, e alguns irmãos entendiam que era espiritual, orava, mas ela não conseguiu ser liberta, foi crente muitos anos, crente fiel ao Senhor, mas ela não conseguiu ser liberta disso. Ela morreu ali e ela passava por isso. Ela morava, era uma idosa e morava sozinha. E o Senhor me falava assim, que quando a pessoa morre, aquele espírito, é um espírito familiar, a maldição é um espírito familiar. A palavra do Senhor diz que a maldição alcança até a quarta geração. E muitos crentes não acreditam, mas existe. Então aquele espírito, ele vai procurar alguém da família que é mais sensível. Eu sempre fui sensível a ter visões, a ter discernimento espiritual, discernir espíritos.
Então o Senhor me falava que era um espírito familiar, uma maldição que queria que eu ficasse igual a ela, ficar vendo com medo. E o meu pastor falou assim: começa a pedir a Deus, sempre quando vinha esses pensamentos, principalmente na hora de dormir, você pedir a Deus para cobrir a sua mente com teu sangue. O diabo quer tomar a sua mente. E eu comecei a orar dessa forma: Senhor, cobra minha mente com teu sangue. Comecei a jejuar. E quando vinha esses pensamentos, eu já repreendia, eu levantava, eu orava. E esse espírito maligno nunca mais veio me perturbar. Eu nunca mais tive esse sonho dela querer conversar comigo e nunca mais ela apareceu para mim. Então, eu quero dizer, se você conhece alguém que está passando por isso, ou você mesmo passa por isso, eu lembro que minha avó, minha bisavó faleceu, ela também via. A minha família tem muitas primas, a minha família é muito abençoada. São tias que têm dom de libertação, prega a palavra do Senhor. E o inimigo muitas das vezes quer perturbar essa pessoa, tirar a paz. E esses espíritos familiares, eles são muito insistentes. Se você não usar a autoridade que Deus te deu, se você não saber como agir e usar a sua fé, a sua autoridade, você vai ficar perturbado. Eu tenho visto. Eu tenho na minha família tia que vê essas coisas, saiu da igreja e é perturbada. Não consegue dormir, vê essas coisas. Então a gente tem que se levantar em oração, usar a palavra do Senhor. E algo muito importante, eu sempre comunico ao meu pastor. Eu sempre falo para ele, ele ora, intercede, ele me dá uma direção. E eu faço exatamente como ele fala. E eu vejo aqui que nós temos um pastor aqui na terra, a qual intercede por nós. Eu falei: pastor, ora por mim, me apresenta, porque isso está me angustiando. Foi mais ou menos umas 3 semanas, quase um mês. Eu angustiada, eu chorava, eu queria vir aqui falar para vocês, mas eu não conseguia, eu chorava. E eu estava passando por essa batalha espiritual. E graças a Deus eu venci. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele se apresenta como um anjo de luz. E quantas pessoas caem nessa cilada, conversa. Se eu tivesse dado conversa, ali seria uma legalidade que eu estava dando muito grande. E eu ia ficar ali vendo esses espíritos malignos, um abismo ia puxar o outro, e chega da pessoa ter síndrome do pânico, espanto noturno, de não conseguir dormir de noite, aí toma medicamento e vira uma bola de neve. Então a maldição, ela existe. O espírito familiar ali vai até a 4ª geração, mas quando acha um que usa autoridade no nome de Jesus, jejuma, consagra, sabe como orar, pedir a Deus, porque é Deus, irmãs. Eu sou uma mulher que eu oro, eu consagro, eu tenho a minha vida no altar de Deus, mas mesmo assim, o inimigo ali tentou me perturbar por quase um mês. E eu fiquei muito angustiada. Eu pensei que eu não ia conseguir. Mas com a graça de Deus, com a orientação do meu pastor, com oração, usando a autoridade de Deus, eu venci esse mal. O mal bateu em retirada. E eu quero dizer que maldição existe. Nós temos que levantar em autoridade, com fé, usar o nome de Jesus, usar a autoridade de Jesus. Eu quero finalizar esse vídeo. A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente e não nos causará dano algum. Deus nos deu autoridade para repreender o mal. Então repreenda o mal, levante um jejum, uma oração, seja qual a perturbação, qual é a maldição na tua vida, na família, porque isso existe. Isso existe, muitas pessoas não acreditam, eu vou falar isso, mas existe. E o mundo espiritual, ele é muito real, mas o nosso Deus é maior. Então levante um propósito de jejum e oração, comunique com o seu pastor, peça intercessão e não tenha medo, porque Deus é maior nas nossas vidas. Não dê brecha para o inimigo, tenha a sua vida no altar de Deus. E quando vier, quando isso acontecer, os espantos noturnos, quando acontecer do mal te atormentar, vir em sonho, não tenha medo, levante, repreenda, fala: sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus da minha casa, saia da minha mente, começa a declarar o sangue de Jesus. E o mal vai bater em retirada, porque o nosso Deus é maior e o sangue de Jesus nos livra, nos cobre de todo o mal. Amém?
Essa foi minha experiência que eu quis aqui. Há algum tempo o Espírito Santo de Deus estava tocando no meu coração aqui para dizer. E eu sei que esse vídeo vai ajudar algumas pessoas que passam por isso. Eu conheço outras pessoas que passam por isso. O nosso Deus é maior. Use a autoridade, use o nome de Jesus. Levante jejum e oração, que você já venceu esse mal. Amém?